Como é que surgiu essa ideia de fazer o mestrado e depois o estágio? Como foram essas experiências? O que aconteceu ali na prática? O que ajudou depois no retorno para montar o teu próprio escritório? Bom, eu saí do departamento interno de uma grande empresa e caí na Universidade de Colômbia, né? Eu mandei os applications, e eu fui bem nos applications que eu mandei. Mas Colômbia me ofereceu uma bolsa de estudos e eu acabei me decidindo por Colômbia. Eu entrei lá, foi uma maravilha, né? Era uma época, imagina, né? Era a guerra do Vietnã, eram protestos, era uma de efervescência, a cultura negra se desenvolvendo, né? Foi uma época realmente muito interessante, né? E foi uma vivência importante para mim, né? Porque eu saí de uma, digamos, de uma carreira muito tranquila, né? Faculdade de Direito da São Francisco, depois eu fui trabalhar numa empresa, tudo mais, e de repente eu caí naquele caldeirão assim, e foi uma experiência válida, né? E eu gostei muito, né? Eu me dei muito bem. Então, quando eu voltei, ao abrir meu próprio escritório, nós sempre tentamos e conseguimos, em grande parte, dar uma tônica internacional para a nossa prática. E como você disse, à época havia poucos que haviam feito esse percurso, né? Então havia menos concorrência, também havia menos mercado, né? Quer dizer, essa vivência que o senhor teve não só no mestrado, mas principalmente no escritório americano, pelo que eu entendi, até pela atuação internacional, ele foi fundamental na estruturação do Felsberg. É isso? Né? E complementando a pergunta, Dr. Thomas, o que você trouxe de lá, dessa experiência, dessa vivência, quando você montou o teu escritório, que foi fundamental para o crescimento? Bom, eu acho que várias coisas, né? De um lado, ver como eles se organizavam lá internamente, né? Isso era uma novidade. Imagina, naquela época o grande escritório brasileiro era o Piano Neto, que tinha 30 e poucos advogados, né? O segundo maior era o Demarest, que tinha na época 10 advogados, 11 advogados. Então você cai numa estrutura enorme lá nos Estados Unidos, então você vê como, digamos, os grandes escritórios procuram se organizar. Então essa foi uma experiência válida, mas o aspecto cultural foi muito importante também, né? Eu morava no International House lá de Nova York, convivendo com pessoas de vários países e convivendo intensamente, né? Até cheguei a ser eleito presidente do Senado lá. Então, foi uma experiência cultural muito importante e que revelou para mim também a importância da cultura no conjunto das coisas que acontecem na nossa área profissional, né? E o que o senhor trouxe agora é muito relevante, porque um dos grandes ganhos quando vai fazer um LLM é o networking, é o relacionamento. Não só o aprendizado, a cultura de outros países, mas o relacionamento que você cria ao longo dessa trajetória. O senhor fez E, esse LLM alguns anos atrás. Esses relacionamentos, eles persistem até hoje e trouxeram negócios para o Felsberg Advogados? bom, a resposta é sim e não. O que persiste até hoje são algumas amizades que eu fiz que eu prezo muito, né? Eu acho que depois de idade madura é mais difícil você ter grandes amigos. Você tem amigos, mas os amigos de quando você é estudante ou quando você é mais jovem são aqueles que realmente te carregam a vida inteira, né? Profissionalmente, o fato de eu ter feito Colômbia me ajudou muito. Não tanto networking lá, que também foi legal, quer dizer, e nós éramos na época 21 alunos só no LLM. E eu era o único brasileiro. Sul-americanos éramos dois, uma advogada do México, a Cielito, e eu. Mas esse grupo era muito unido, né? Esse grupo estrangeiro, né? Que tinha suíços, tinha japoneses, tinha ingleses, tinha italianos. Aliás, o, o colega mais brilhante que nós tínhamos era o italiano. Ele era uma capacidade, então, uma pessoa admirável. Então, essas questões ficam para o resto da vida. Agora,
Profissionalmente, assim, em termos de atuação, eu acho que o fato de ter frequentado o Columbia me ajudou muito na vida. Depois eu criei o Clube dos Ex-Alunos do Brasil, fui presidente durante muitos anos, e depois presidente do Conselho Consultivo, agora eu fui removido para membro honorário, e isso, eu mantive os laços com Columbia, né? Eu já organizei seminários lá, eu acabei de voltar de um seminário que os ex-alunos organizaram sobre mudanças climáticas no Brasil, mais de 600 pessoas. Hoje eu faço parte do board do Global Center da Universidade de Colômbia do Rio de Janeiro, que é uma entidade que mantém o relacionamento com a universidade, né? Então, é como eu disse, o fato de ter pertencido à Colômbia, depois de ter feito relacionamentos, e também é uma abertura, né? Muitas vezes uma empresa te procura e quando vê que você frequentou Colômbia, ele já se sente mais confortável, né? Por alguma razão dessas. É como ser corintiano, por exemplo. Eu gostei. Já gostei, doutor Thomas. A gente já podia até parar por aqui, eu que sou um grande corintiano, mas tem tanta coisa legal para a gente falar que eu vou continuar. O senhor falou sobre os ganhos em relação a essa experiência com Colômbia, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, o senhor, se não for o maior, é um dos maiores nomes na área de insolvência do país, é multipremiado, inclusive em 2019, se não me engano, foi o primeiro sul-americano a receber um prêmio da Global Restructuring Review. De que maneira Colômbia te ajudou em relação a isso? Porque a área de insolvência, enfim, a gente teve uma mudança de legislação em 2005, mas ela veio de um pouco antes. Mas a gente está falando da década de 70. Então, de que maneira Colômbia te ajudou em relação à área de insolvência, mas mais do que isso, a escolher seguir por esse caminho e por essa área? Olha, eu tropecei nessa área, para dizer a verdade. Foi o seguinte, um dia eu recebo um call do Banco Mundial pedindo para eu participar de um grupo representando o Banco Mundial que tinha sido criado pelo Banco Central, sob a batuta do Eduardo Lundberg, para fazer uma nova versão da lei de recuperações e de falência, que antigamente era concordato de falência, né? E eu disse para eles, olha, agradeço o convite, só voltando um pouco, a razão do convite é que o Banco Mundial ele tinha feito um trabalho gigantesco com os 60 juristas no mundo para extrair os princípios de uma moderna legislação falimentar. Então eles me convidaram para participar desse grupo elaborando a lei, para que ele seguisse, então, na medida do possível, aqui no Brasil, as diretivas do Banco Mundial. E juntamente com um advogado americano que também nos acompanhava nisso, e o Richard Levin. E eu disse, olha, eu não sou um falencista, né? Como é que eu vou ajudar? Eles falaram, não, nós queremos um advogado que permita uma melhor recuperação de crédito, porque o spread é muito alto e com uma melhor recuperação de crédito, baixo o spread e baixo o custo do crédito. Então, a nossa intenção é não pegar um falencista, mas pegar alguém que conheça a parte corporativa, a parte financeira, etc., para melhorar a recuperação de crédito, que é a base disso. Então, durante 4, 5 anos, depois, quando terminou o trabalho do Banco Mundial, eu continuei participando lá das discussões. Quando saiu a lei, eu conhecia cada detalhe, cada parágrafo, as diversas teorias, como que chegou, por que o Congresso acabou adotando uma ou outra e tal. E o resultado foi que eu acabei participando das maiores recuperações judiciais e um número muito grande. Hoje nós temos participado de centenas, como representando devedores, credores, investidores e fundos de distressed assets. Então, foi por acaso, quer dizer, foi esse convite que me lançou nisso, o interesse pela matéria, a participação dessas discussões, que contou com ilustres personagens que até hoje atuam na área, e foi a forma pela qual eu entrei.
tanto eu fiz tantas recuperações por devedores, então tem até alguns credores que acham que eu sou advogado de devedor. Mas a grande verdade é que eu atuei tanto para credores como devedores, né? Hoje, dos maiores casos, eu estou pelos credores, mas eu tenho grandes empresas hoje que eu atuo pelos devedores. E a razão é que eu não vejo inimigos, eu vejo adversários. E na recuperação, o importante é recuperar uma empresa, é ver o que é necessário para que uma empresa viável se recupere e atinja bons índices. Então, essa colocação é mais ou menos ímpar no nosso mercado, porque, em geral, o pessoal gosta de se identificar, não, eu sou advogado de credores ou eu sou advogado de devedores. Mas nós temos essa capacidade de atuar para um e para outro, ferrenhamente, defendendo as nossas posições. Eu acho que nós temos uma boa reputação, inclusive nas brigas forenses, mas sempre com essa mania de que eu não vejo inimigos, eu vejo adversários. E é muito interessante, doutor Thomas, essa sua colocação, porque há quem diga, e não são poucas pessoas, de que não é possível, dentro de uma recuperação judicial, você advogar para devedor e para credor. Claro que naturalmente nem da mesma é impossível, mas assim, em recuperações esparsas, distintas, há quem diga que não é possível, né? E talvez com essa visão de não somos inimigos, somos adversários, e se a empresa se recuperar, o crédito provavelmente será quitado, talvez seja benéfico para todo mundo, então sim, é viável e possível, né?